Paz do Senhor, amados irmãos, sou pastor Edmar Magalhães, da Igreja Templo da Fé no Cristo Rei, na Várzea Grande, e é com grande alegria que eu quero dirigir a você alguns minutinhos de reflexão. Espero que você tenha de 5 a 6 minutinhos para juntos refletirmos algo que pode mudar a sua vida. Algo que está na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Deus, Ele fala conosco, Ele fala comigo, Ele fala com você, mas nem sempre nós estamos atentos à voz do Senhor, aquilo que Ele está tentando falar, se comunicar a nós. Quando então Saulo estava no caminho de Damasco para prender e encarcerar os cristãos daquela região, Cristo apareceu para ele no caminho e falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a maneira com que Cristo se dirigiu e falou com ele mudou a sua maneira de pensar. E para que ele tivesse certeza que era Deus falando com ele, então o anjo falou com ele num sonho pela madrugada, para que ele fosse junto a Ananias, porque ali tinha um grande mover do Espírito Santo. Deus, Ele fala conosco, mas é preciso que nós estejamos atentos à sua voz. O Senhor, Ele falava comigo fortemente durante esses dias que antecederam, e eu ouvi uma palavra na língua inglesa, Deus falando comigo, why not? Uma expressão, why not? E para que eu pudesse entender exatamente aquilo que Deus queria falar comigo, why not significa por que não? Mas eu fui procurar no dicionário da língua inglesa para saber quais são os sentidos, todos os sentidos que essa expressão é usada. Então eu vi que existem 2 sentidos. Expressa tanto uma concordância como uma sugestão. Vou dar 2 exemplos para que vocês possam entender bem. Primeiro exemplo, como sugestão. Eu tenho uma moto, minha esposa tem um carro e nós vamos passear. Então ela fala comigo, por que não ir no meu carro? Vai ser mais confortável. Uma sugestão. Segundo exemplo, concordância. Vocês já viram o vídeo do pastor Edmar Magalhães hoje? Ainda não? Vamos assistir agora? Aí a pessoa responde, por que não? Why not? Esse por que não é uma concordância. Nada me impede, então vamos fazer. Então Deus estava falando comigo, dizendo então, por que não? Sugestão, concordância. Então eu fui lembrando dos planos e dos projetos que Ele tem colocado, que Ele tem me dado, que Ele tem me instruído a realizar. E que por vezes eu deixo de colocar em andamento esses projetos. Bloqueios impedem que nós coloquemos em prática. Por vezes pensamentos nossos, é muito difícil, eu não consigo, eu estou cansado, estou com preguiça, quero me divertir, eu tenho outras coisas para fazer. Por vezes pensamentos que foram lançados em nós, você não consegue, você não é inteligente o suficiente, é desajeitado, é burro, não tem uma boa dicção, é gordo, é magro. São crenças que nos limitam. Croyances limitantes. Crenças limitantes que nos impedem de colocar em prática aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E não tenham dúvidas que é Satanás lançando setas malignas para impedir que o agir de Deus seja completo na sua vida. Mas a Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Então nós não podemos deixar que essas crenças, aquilo que outras pessoas falam de nós, ou que as nossas fraquezas nos impeçam de fazer aquilo que Deus está mandando que nós venhamos a fazer. A Bíblia nos diz, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a nossa fé, é isso que nos motiva a saber que Deus está conosco. Então Ele coloca planos e projetos em nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que é Ele que coloca tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então é Ele que coloca em nossos planos, projetos e sonhos para que possamos fazer avançar o reino de Deus, para que sejamos instrumentos nas suas mãos. Quando Deus deu sonho para José, era um sonho grandioso, isso pareceu absurdo, inclusive, aos seus irmãos. Mas ele confiou naquilo que Deus estava falando com ele. E mesmo diante dos obstáculos pelo qual ele passou em toda a sua vida, ele jamais perdeu a sua fé. Então, assim, hoje Deus, Ele impulsiona a mim e a você. Ele diz, portai-vos varonilmente, corajosamente, fortalecei-vos no Senhor e fazei tudo como se a Deus o fizesse. Porque é Ele que nos ajudará, Ele nos fortalecerá e Ele nos ajudará a romper todos esses obstáculos que têm impedido a sua caminhada. Então eu lembrei do sonho que Deus colocou, que Deus me deu, falando então para eu
né, dentre outros projetos, a criar um canal de vídeo no YouTube com o propósito de evangelização mundial. Projeto grande, desafiador. Talvez aos olhos de muitos, é loucura, não vai conseguir. Então Deus falava comigo, why not? Por que não? Eu tenho certeza que ainda vamos rir, eu, os meus amigos, irmãos na fé, de muitos erros que haverei de cometer, mas eu sei que Deus está comigo nessa caminhada. Quais são os projetos que Deus colocou na sua vida? Quais são os propósitos, quais são os sonhos que Ele tem implantado em você? O que te impede de colocar em andamento hoje, tirar esse projeto do papel e começar a fazer hoje, assim como eu estou fazendo? Vamos começar? Why not? Por que não? Deus te abençoe e eu quero te ajudar nessa caminhada. Que o Senhor vos fortaleça. Um forte abraço. Se você quer acompanhar a sequência, né, dos próximos ensinamentos, se inscreva no canal, coloque o seu like, para que nós possamos entender que o conteúdo está sendo ao seu agrado e Deus vai nos instruir, nos ajudar nessa caminhada. Fica com Deus. Deus te abençoe. Amém.